Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito legal. Faz para mim, por favor. Você já ouviu muitas vezes isso? Alguém que chegou em você, mas por favor, você não pode fazer isso para mim? Talvez por medo, talvez por não saber fazer. E talvez você foi essa pessoa, não é verdade? Vamos lá, todo mundo já pediu para que o seu amigo da faculdade talvez fizesse um trabalho para você, ou que pelo menos te ajudasse em algo que você não sabia. Você já foi esse tipo de pessoa? Quem aqui é o irmão caçula? Talvez seu irmão mais velho usou você. Sinto muito em dizer, mas talvez ele te usou. Hoje, graças a Deus, quando a gente faz churrasco lá na casa do meu pai, meu irmão Vitor, que é o do meio, ele sempre serve, corta carne e tal. Talvez hoje seja a última vez que ele faça isso, mas tudo bem. Eu preciso expor ele aqui, ele faz com muita excelência. Mas eu e você, por muitas vezes, pedimos. Poxa, faz algo para mim. Algumas pessoas até mudam o tom de voz, né? Você já viu isso? Por favor, faz para mim, né? Mas também não quero levar para o radicalismo. Às vezes a gente pede, está tudo bem. A questão é que a gente não pode terceirizar tudo. Nem tudo pode ser terceirizado. Uma das coisas que não pode ser terceirizada, a presença de Deus. O relacionamento. Eu, pastor Giovanni, qualquer um aqui, nós não podemos transferir o relacionamento. Você que tem que buscar. Você que tem que se dispor a estar junto com esse Deus. Eu não posso transferir para você a fé. O dom, ok, mas você vai precisar exercer ela na sua vida, cara. Essas coisas não podem ser terceirizadas. Eu e você fomos chamados para assumir a nossa verdadeira identidade no reino. O reino depende de você. O reino está dentro de você. Alguns discípulos falam para Jesus: Jesus, onde está o reino? Está ali, está aqui? Não, não, não. O reino está aqui, já está presente, ele está entre vocês. Amém? Olha só, alguns motivos porque as pessoas procuram terceirizar serviços que elas não querem fazer. Olha só, vê se você se encaixa em algum. Preguiça, cansaço, esse para nós jovens bate muito, né? Medo, talvez de não saber fazer, e a falta de vontade. Aí a gente já tem que orar, né? Às vezes, por cansaço, a gente até releva, mas algumas coisas a gente precisa deixar de lado. Então, eu diria para você, assumir a autoria da tua história, porque você não pode se apegar simplesmente em um pastor. Eu não posso terceirizar o meu serviço a uma equipe pastoral. Existe a minha responsabilidade pessoal de ir até Jesus. Você foi chamado para conhecer o seu Deus. Para de conhecer só o Deus do seu pai, o Deus do pastor Marcelo, o Deus do pastor tal. Conheça o seu Deus, o que Ele pode fazer por você. Amém? Deus, Ele tem algo para fazer em você. Porque se em algum momento o seu líder, ou quem você se inspira errar, se você for essa pessoa que terceiriza tudo, você vai se afastar. Infelizmente. Então assuma a responsabilidade que você tem diante de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Eu quero ilustrar isso de uma forma que vai fazer com que vocês entendam melhor. Para isso eu quero dar um contexto aqui do que está lá em Êxodo 19 e 20. É um momento que Israel passou com Deus, um momento muito conhecido, vocês certamente vão se lembrar dessa história. O povo de Israel ficou mantido como escravos no Egito por 430 anos. 430 anos. Pense nisso. Então eles tinham um desejo de que um dia alguém se levantasse para libertar eles. Poxa, eu preciso sair dessa escravidão aqui. Preciso sair desse jugo. Eu não aguento mais. Mas Deus, Ele tinha um libertador prometido. Esse cara é o Moisés. Então Moisés, ele sempre amando muito a sua nação, ele que buscava Deus com toda intensidade, ele vai crescendo em estatura, ele vai se fortalecendo, ele se torna então o libertador do seu povo. E depois ele tira o seu povo do Egito e eles passam a peregrinar para o deserto, e nessa peregrinação eles se encontram com um monte, eles se deparam com um monte muito bonito, que é chamado Monte Sinai. Você já ouviu essa história? Eles, no meio do deserto, se encontram com o Monte Sinai. E nisso, quero continuar aqui com vocês, que nesse monte havia uma voz. Esse monte não era simplesmente um monte, era onde Deus estava naquele momento. Era onde Deus, Ele queria falar com cada um daquele povo que Moisés libertou. Deus não queria simplesmente falar com Moisés, Ele queria falar com todo mundo. Mas você vai entender que nem todo mundo conseguiu falar com Ele. Você vai entender que as pessoas às vezes ouviram alguma coisa, ouviram alguma instrução, mas não conseguiram se conectar. Talvez em algum momento isso vai fazer sentido para você, mas até o final eu tenho uma boa notícia. E a notícia, já dou um spoiler aqui, é que Deus, Ele quer você por inteiro. É que Deus, Ele quer te encontrar nessa noite. Amém? Então, olha só.
Eles se aproximam do monte e eles começam a ouvir algumas instruções. Porque Deus é um Deus Pai. Amém? Deus, quando Ele vê seus filhos perdidos, porque eles estavam no deserto, eles estavam caminhando, eles tinham a sua vista a Canaã, o objetivo era chegar a Canaã, a terra prometida. Porém, eles estavam perdidos, eles ficaram andando em círculos e tal. Então, quando Deus vê o seu povo perdido, Ele se mostra como um pai. Poxa, eu preciso instruir esse povo. Então ele começa a falar, porque o desejo de Deus sempre foi que todos, sem exceção, se aproximassem dele. Olha o que diz Êxodo 19, 10, 11. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Guarde isso, à vista de todos, porque a gente percebe nesse texto que Deus não queria que somente Moisés fosse consagrado, porque senão ele não teria falado, consagre a todos. Ele teria falado: Moisés, se consagre, você vai ter um encontro comigo, se consagre. Mas não, eu quero que você consagre a todos, porque o meu objetivo, o meu propósito é me relacionar com todos. Sabe, o seu primeiro propósito, o seu primeiro objetivo nessa terra não é simplesmente liderar uma célula, é também, isso é um combo, não é verdade? Mas não é ser um pastor, não é simplesmente você ser um bom empresário, bem sucedido, né, ter uma boa formação acadêmica. Tudo isso é bom, é válido e você deve buscar essas coisas. Mas o seu primeiro chamado é se relacionar com Jesus. O seu primeiro chamado é para ser íntimo dele, porque se você resolve isso, as outras coisas se tornam mais leves, as outras coisas fluem melhor. Amém? Então, a gente percebe que Deus, nesse texto, quer que todos se consagrem, né? E até no final fala: a vista de todos. Deus começa a falar, né? Então, um relacionamento com Deus não é simplesmente para grandes líderes, não é para pessoas específicas, é para mim e é para você. Se você não sabia disso, então fique ciente, carregue isso, se relacione com Deus no seu dia a dia. Amém? Mas olha, se a vontade de Deus é se relacionar com todos, por que todos não conseguem? Né? Por que só alguns conseguem ter esse contato mais próximo? Sabe por quê? A resposta é simples: porque a aproximação de Deus exige de nós santidade. Fala comigo, santidade. A aproximação de Deus exige de nós, não dele, porque ele já é santo, a santidade. Alguém disse, não me recordo agora quem, mas que a santidade é o lado visível da salvação. Você prova que você é salvo quando você passa a viver uma vida santa, porque se meu Deus é santo, eu preciso ser santo. Se Ele é santo, eu preciso dar valor nisso, eu preciso aprender mais sobre o assunto, eu preciso me inteirar, né? Eu não vou para a igreja para buscar uma bênção, não vou para a live porque é legal, porque uau, tem uma galera top, mas porque o meu Deus é santo, e eu escolhi viver esse estilo de vida. É um convite que Ele faz essa noite, amém? Olha só o que diz Êxodo 19, 12 e 13, marque um limite, Deus falando, ao redor de todo o monte, e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, antes apedreje-o e atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Olha só, quem cruzar o limite não poderá viver. Ou seja, se você decide viver com Deus, você vai morrer. Você vai morrer para o mundo. Você vai morrer para os seus prazeres. Eu não vou falar que eles nunca vão existir. É uma luta constante. A gente vive numa santidade progressiva, né? A gente vive em busca dessas coisas. Mas se você decidir se aproximar de Deus, a sua morte é garantida. Eu não falo de uma morte física, mas eu falo de uma morte para os prazeres desse mundo. Eu falo de uma vida radical por Jesus, porque Ele foi muito radical por nós. Ele não precisava fazer nada do que fez, mas por amor a mim e a você Ele fez. Então eu preciso dar essa contribuição para que o sacrifício dele valha a pena. A pergunta que eu te faço essa noite: o sacrifício de Jesus está valendo a pena? Você está fazendo valer a pena? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Choro, às vezes entro em conflito comigo mesmo, mas é uma pergunta boa a se fazer. Então, Deus Ele é amor, a gente sabe disso. Porém, também Deus é santo. E santo significa separado, né? Separado de todo mal. Então, a santidade de Deus exige de nós a mesma coisa, porque luz e trevas não se misturam. É como água e óleo. Não tem como. Não tem como você colocar em jogo a sua vida de pecado e beleza, isso aqui
é secular. Agora eu vou para a igreja, isso aqui é sagrado. Você separa o secular do sagrado, na verdade tudo deve ser sagrado. Tudo. Não é o ambiente que vai definir quem você é. Você que tem que definir o ambiente. Amém? Deus conhecendo então o coração do povo. Lembra, o povo estava perdido. E aquele povo, vamos lá, eles murmuravam demais, eles reclamavam. Se você ler a história ali em Êxodo, por toda a peregrinação, por muitas vezes, ele questionava Moisés, poxa vida, né, você me tirou lá do Egito para passar essa miséria aqui, nem água tem para eu tomar, e água que tem amarga, enfim, você vai ler em casa isso. Mas Deus conhecendo então, ele orienta Moisés que ninguém chegue perto do monte, de onde ele estava, para que não morresse diante da santidade de Deus que falava naquele monte. Então, a justiça de Deus ela é perfeita, diferente da nossa, não é verdade? Muitas vezes julgamos coisas que para nós estamos cheios de razão, e é isso mesmo, está tudo certo, mas Deus muitas vezes está falando diferente. Mas Deus ele é justo, Ele é amor, mas Ele é justo. Não tem como eu pegar o amor de Deus e não carregar a sua justiça. Não tem como eu viver, Deus é legal, é amor, paz e amor, né? Vamos viver a vida do jeito que a gente quer, não. O nosso Deus, Ele é um Deus que é justo, tanto que nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje, mas por Ele carregar também esse amor, a gente está aqui, amém? Então, Deus Ele cria o homem para viver perto dEle, mas o pecado entrou no mundo, o pecado nos separou de Deus, o pecado mostrou a nossa verdadeira face, o pecado nos expôs. Aí talvez você ouvindo isso, poxa vida, então eu estou perdido mesmo, porque minha vida não está muito legal, mas tem uma solução. Você conhece a história de Jesus, você já ouviu falar alguma vez? E olha só, não é só uma história, é uma verdade. Se você se entregar de fato para Jesus, se você dizer sim ao Evangelho, entenda, você vai carregar uma cruz? Vai, mas é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Muitos jovens erram nessa questão, eles focam naquilo que vão perder. Poxa, eu não vou ter mais minha vida social, eu não vou ter mais esses prazeres, mas não se lembram daquilo que eles vão ganhar. E olha só, eu sou prova disso. Tudo que eu recebi, ainda que fosse uma coisa só, valeu muito a pena. É muito melhor do que tudo que eu recebi no mundo. É muito melhor do que tudo que o mundo pôde me oferecer. Então não negocie o chamado de Deus hoje. Se Ele te chama, se você sentir uma voz, se você sentir um toque diferente, tenha certeza que é Ele, corresponda a isso. Então, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta do nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21, declarados justos. Que louco, até agora eu estou falando que a gente é pecador, isso é óbvio. Mas se você uma vez reconheceu Jesus em seu coração, entenda que você é justo, você foi justificado. Não estou dizendo que você vai parar de errar, que você vai parar de pecar. Porém, quando Deus te olha, Ele não olha mais para um pecador, Ele olha para a sua justiça, para Jesus. É como se Jesus estivesse em sua frente. Então Ele não te olha mais pela ótica do seu pecado. Ele te alerta, obviamente, Ele vai te corrigir. Mas quando Ele olha para você, Ele se lembra do Filho dEle. Ele se lembra que você foi justificado. Entenda, eu estou criando isso para que no final você não tenha receios e fale, poxa, eu acho que eu preciso me preparar mais um pouco para me entregar. Na verdade, Jesus já morreu para te desqualificar, para tirar todo o pré-requisito, para que você fosse até Ele do jeito que você se encontra. Amém? Sim, Deus Ele nos ama como somos, mas esse mesmo amor é tão grande que insiste, né, em não nos deixar igual. Que bom, que bom. Graças a Deus é assim. Vou reafirmar aqui o que Deus disse a Moisés: consagrem-se e cuidem, para que todos estejam limpos diante do monte onde Deus está falando. Então Deus está falando aqui essa noite. Se você tem que tomar uma decisão, é se consagrar. O mesmo Deus que falou para Moisés lá, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Se consagre. Amém? Tome uma atitude. Aí, Salmos 24, 3, 4 diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? A resposta é: somente os que têm mãos puras e o coração limpo. Somente aqueles que têm mão pura e coração limpo. Somente, no presente caso aqui, que eu parafraseei para você, no contexto que eu dei, quem tinha? Moisés. Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Naquela época, Moisés. Jesus não tinha morrido ainda. Jesus morreu para te dar liberdade a esse acesso. Hoje você pode ir sem medo. Hoje você pode ir até Jesus sem medo algum. Hoje você pode ser você.
E ser você não é viver ainda no seu pecado. Ser você é ser sincero consigo mesmo. Tem um caso de amor com você. Pare de se entregar às coisas do mundo assim. Se ame mais. Entregue o seu tempo, o seu coração para as coisas que verdadeiramente importam. Amém? Então vamos lá. Então Moisés, consagrado no Senhor, sobe ao monte. Ali recebe muitas instruções, os 10 mandamentos, no qual ele escreve em placas, em tábuas, né, de madeira. Então ali Moisés tem um momento chavas com Deus, e Deus revela muitas coisas. Vocês vão ter que fazer isso, né? Ele passa os 10 mandamentos que você bem conhece. E também está ligado a esse texto, Deuteronômio 5. Esse capítulo está contando a mesma história de Êxodo 19 e 20, mas com alguns detalhes importantes, que eu e você precisamos levar em consideração. Então Moisés, ele sobe ao monte, e o povo todo percebe que Deus fala conosco. Olha só, Moisés sobe, Deus começa a falar, e o povo começa a ouvir algumas coisas ali. Deus está falando, Moisés está lá, Deus está falando, que bom. Olha só, o Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz, do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Porque eles já carregavam medo dentro de si. Eles já carregavam esse receio de se aproximar de Deus, porque eles se conheciam. Certo? Então eles se deparam, poxa, Deus fala, cara. Deus está falando algo. Eles ficaram admirados, porque a voz de Deus causa uma admiração em nós. Vamos lá, você já ouviu a voz de Deus em algum momento? Ou você foi colocado em alguma circunstância, em alguma ocasião, ainda que talvez negativa, que você viu a mão de Deus. Todos nós somos carregados de testemunhos, cada um de nós temos uma história. Eles ficaram felizes, poxa, Deus fala e a gente está vivo, que bom, graças a Deus, né? Estou vivo, porque eu pensei que fosse morrer. Porque a primeira orientação de Moisés é: não se aproxime, porque senão vocês vão morrer, porque ninguém pode ficar vivo diante da presença. Aí depois eles ouviram e falaram: meu Deus, não, ainda a gente está vivo, que bom. Você consegue pensar nisso? O povo estava, opa, não posso, ai, estou tudo bem comigo. Mas só isso não é o suficiente. Saber que Deus fala, todo mundo sabe. A Bíblia inclusive diz que o diabo crê que Deus existe. Poxa, o diabo sempre esteve ali, só que ele treme. Então se até o inimigo crê, beleza. Para a gente crer não é algo anormal. A questão é se você vai experimentar ou não isso. A questão é se você vai estar disposto ou não. Aqui está o pulo do gato, né? Aqui é a chave. O quanto você está disposto. Porque muitos não querem ouvir a voz de Deus. Olha só, muitos não querem ouvir a voz de Deus e preferem terceirizar o seu relacionamento com Ele. Por quê? Por medo. Porque não se sentem preparados. Ainda tem aquele pensamento da velha aliança: eu preciso oferecer sacrifícios, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso estar bem vestido, né? Para que os outros vejam que eu estou me sacrificando, para que os outros vejam quem eu sou, que eu conheço a palavra. Meu Deus, Jesus está falando: só vem, né? Se você tiver sede, você vai beber. Enquanto você ficar resistindo, enquanto você for orgulhoso, eu vou me omitir a você. Amém? Pense nisso. Então, esse é o ápice dessa história aqui. Essa é a parte mais forte do relato dessa história, onde Moisés sobe até o monte, o povo fica ali à beira, né, no começo do monte. É onde, nessa ocasião, acontece: faz para mim, por favor. Você vai entender onde eu vou chegar. Faz para mim. Ah, vai lá para mim. É aquele crente que fala para você fazer campanha de oração por ele. Nada contra, né? Eu vou orar. Se você pedir para mim, eu vou orar por você. Beleza, a gente vai junto, vai fazer jejum, a gente vai. Mas o cara também não faz nada. Ele quer que você faça campanha para ele, mas vai lá, beleza, vou curtir minha vida. Ora lá por mim, hein? Pede para Deus me livrar. E faz isso, faz aquilo. Esses dias, acho que foi umas 2 semanas, então o pessoal que convive comigo na semana falou assim: Gabriel, não aguento mais você. Eu falei: por quê? O que eu fiz, né? Não aguento, estou bravo com você. Eu falei: por quê? Porque toda vez que eu vou pecar, eu fico lembrando de você. Eu fico lembrando você que sua fotinha lá, que estava com a mão no microfone, agora você até tirou, ainda bem que você tirou. Porque eu entrava no meu WhatsApp, nossa, que raiva.
Fala, beleza, minha oração está sendo respondida, né? Então, se você não cooperar, o que Deus pode fazer por você? A parte dele Ele já fez, né? Eu acho que Deus não tem mais motivos para te convencer, Ele já fez tudo. É claro, Ele vai te alertar, é claro, Ele vai te instruir, mas tenha a sua responsabilidade pessoal bem estabelecida. Eu sei que eu devo ir até Deus, eu sei as obrigações que eu tenho que tomar. Então olha só, Deuteronômio 5, 25 ao 27. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Né? Porque os caras tinham acabado de escapar de uma, a gente não morreu. Aí eles falam o seguinte: por que nós vamos colocar a nossa vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvidas, morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Porque alguém ouvir a voz do Deus vivo, falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e faça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois, volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Você já ouviu esse discurso? Vai lá, faz sua campanha, vai lá, ora por mim. Depois você traz uma revelação prontinha, fresca para mim, que aí eu vou te obedecer. Aí, beleza, eu sei que Deus fala, né? Se Deus revelar algo muito específico, aí beleza, eu vou crer, e aí sim, a partir de então, eu vou passar a obedecer. É conversa furada. Eles falam: Moisés, vai lá você, aproxime-se você, a gente já escapou de uma. Não foi o suficiente essa experiência deles permanecerem vivos. Eles tiveram uma experiência de permanecer vivo, apesar de cheios de pecado, diante da presença de Deus. Mas não foi o suficiente para entender de que Deus queria eles. Não foi o suficiente. É por isso que a sua experiência pessoal é a sua melhor experiência. Você não deve se comparar a ninguém. Mas ela não cria em você a responsabilidade ou um caráter aprovado. Deus muitas vezes vem para nos lembrar. Deus muitas vezes vem para nos animar com as suas experiências. Ele faz muitas coisas, mas não viva de experiências. Porque logo você vai cair no erro de falar: eu acho que eu não devo mais ir. Eu estou em pecado ainda. Eu acho que eu não devo mais me aproximar de Deus. Eu escapei uma vez, eu não vou tentar de novo. Não viva de experiências. Tenha muitas, mas que isso não seja o combustível para alimentar a sua fé. Então, o povo tinha acabado de constatar que Deus fala, mas logo em seguida já não queria mais ouvir a voz dele. Que coisa louca, parece eu e você, né? A grande questão dessa noite é por quê? Por quê então? Como eu já disse, medo, bem simples. Eles tinham medo. Nas próprias palavras deles fica evidente, olha só, mas por que colocaríamos a nossa vida em risco outra vez? Por quê? As pessoas têm medo de ouvir a Deus. Eu lido muito com as pessoas lá de fora. Elas têm muito medo. Eu acho que eu não vou para essa igreja não. Algum irmão lá vai falar da minha vida, vai revelar o meu pecado. Com isso elas esquecem do principal objetivo para o qual foram criadas, que é o relacionamento. Por isso eu e você precisamos, primeiro, entender essa palavra, pegar como verdade para nós, para que saiamos daqui influenciando as pessoas lá de fora. Isso precisa ser uma verdade primeiro para mim e para você. Se eu não lidar com essa verdade, de me aproximar de Deus, de tirar toda a resistência, todo o preconceito e me achegar até Ele, tão pouco eu vou ser alguém influenciador lá fora. Enquanto muitas vidas, pessoas estão se corrompendo, estão morrendo, por muitas vezes por uma falta de posicionamento meu e seu. Amém? Então, o povo diz: se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida nós morreremos, porque o contato de Deus com a gente gera morte. Gera morte. Se você se aproximar de Deus, você vai morrer. Então pense aí, você tem mais alguns minutos para você pensar até o final dessa mensagem, se de fato você vai querer se aproximar de Deus. Como eu disse, não é uma morte física, mas Ele quer te desabilitar. Ele não vai te expor aqui para ninguém, mas você vai saber aquilo que você está errando. Algumas palavras vão vir na sua mente, e não é para te acusar, mas é para que você mesmo dê nome a essas coisas, para que você coloque para fora e você fale, assim como Jacó: eu sou isso, eu sou mentiroso, sou eu o hipócrita, sou eu o orgulhoso. Porque se você não reconhecer, você não vai experimentar a morte. Entenda isso. Você precisa reconhecer acima de tudo que você precisa de Deus, assim como eu. Amém? Somos eternos miseráveis. Então,
todo contato de Deus gera uma morte em nós, uma morte dos nossos desejos pecaminosos. Isso muitas vezes causa medo, né? Porque, o povo ali, eles não estavam afim de morrer, eles não estavam afim, melhor dizendo, de mudar de vida. Poxa, mas minha vida está legal, minha vida está bacana, minha vida está tudo dando certo. Tem alguns probleminhas lá, tem algumas vezes que eu erro mesmo, mas quem nunca? Quem não erra, não é? Você já viu esse discurso? Na verdade, esse discurso está voltado, está na verdade revelando um coração orgulhoso. Deus, a primeira coisa que Ele quer fazer para acessar o seu coração é remover o seu orgulho. A primeira coisa que Ele quer fazer é dar ciência quem você é. Sim, você é amado, você é importante, você tem valor. Mas, se alguém um dia precisou morrer por nós, é porque nós erramos o alvo. É porque nós escolhemos os nossos próprios desejos. É porque muitas vezes nós escolhemos a nossa própria vida. Entende? Então, eu e você precisamos caminhar sempre com isso em mente. Moisés, suba em nosso lugar, ouça o que Deus tem a dizer e repasse a nós. Repasse a nós. Eu não vou subir nesse monte. Eu não quero santidade. Eu quero um Deus que me dê prosperidade. Eu quero um Deus que me dê um carro novo. Eu quero um Deus que me ajude a me formar na faculdade. Eu quero um Deus para algumas coisas. Você não vai ter essas coisas de Deus se você não ter primeiro o coração dele. Ele pode até te dar de alguma forma para te animar, para falar, opa, eu estou aqui, eu te seguro, ainda que você não crê, eu creio em você, né? Até porque o dom da fé é liberado dele, a gente tem fé por conta dele, mas isso tem prazo de validade. Se você busca Deus simplesmente porque você acha legal, ou porque é bom estar num ambiente como esse, ou porque talvez é um refúgio para você, beleza, você pode até ter vindo dessa forma, mas você vai sair diferente. Acabou. A gente precisa renunciar à nossa vida. Jesus disse, se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por minha causa, porque eu estou te pedindo, porque eu de alguma forma te convenci, porque eu dei minha vida por você, então você vai ganhar. Eu vou te dar muitas coisas em troca. A vida com Deus não é uma barganha, mas entenda, Ele vai te dar muitas coisas. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar saúde, Ele vai fazer com que você deite na sua casa, lá na sua cama, e tenha uma boa noite. Ele vai fazer você sentir a melhor pessoa do mundo, sabe? Porque com Ele, ter Ele é melhor do que tudo. Ter Jesus é melhor do que qualquer coisa. Amém? Então, muitos hoje são simpatizantes do Evangelho. Muitos hoje querem a benção, né? Querem ouvir só um pregador de YouTube. Não que isso seja errado, né? É legal, eu faço isso, ouço um podcast e tal. É bom. Mas qual é a sua intenção por trás disso? Poxa, só para você se sentir melhor? Será que Deus te chamou só para você se sentir melhor? Para você pecar durante a semana e de final de semana você ficar mais preenchido? Dá uma equilibrada, né, gente? Eu peco, mas eu também fico bem. Não. Deus, Ele não te chama só para isso. Deus, Ele te chama para uma vida radical, uma vida entregue por completo. E vale muito a pena. Que eu e você não saiamos daqui hoje sem entregar nossa vida por inteiro. Eu não estou falando aqui de aceitar Jesus. Se você não aceitou, hoje é seu dia. Porém, eu falo daqueles que já aceitaram Jesus. Porque Jesus, Ele te chama agora para um nível mais profundo. Jesus, Ele curava, passava curando todo mundo. Inclusive, uma vez Ele curou um paraplégico. E mais tarde, Ele encontra onde esse paraplégico? No templo. Eu te curei, mas eu estou vindo aqui, vai e não peques mais. Não é só a cura, não é só a salvação, é uma vida de santidade. Ele te chama para algo mais profundo, você precisa viver isso. Então, você precisa, sim, buscar bons mentores, você precisa ter um discipulador, você precisa ter alguém onde você vai confiar o seu coração. Você precisa dessas coisas, mas que você não viva dependente disso. Tem gente que é tão viciado em pregar sermão, quer dizer, em ouvir sermão, em ouvir podcast, assim, aquele vício que acaba sendo malicioso, que substitui isso com o seu tempo de qualidade com Deus, que substitui isso com a sua leitura diária. Está errado, gente. Eu e você fomos chamados para construir o nosso alimento, para buscar na palavra, não entender, ok, ora de novo, busca alguém que está mais tempo na caminhada, mas eu e você precisamos ser os responsáveis por mergulhar nessa palavra. Eu não quero viver só de uma boa pregação, eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero conhecer o meu Deus.
Sabe? Pare de conhecer, igual eu disse no início, o Deus do fulano de tal, o Deus de tal, é o mesmo Deus, mas conheça o seu Deus. Ele quer se revelar a você de uma forma especial, de uma forma única. Amém? Então eu e você precisamos, de uma certa forma, não viver mais para nós e completamente entregues a Ele. Não se contente com o bom quando Deus tem o excelente. Não se contente com o bom. Você está com sua vida legal? Muito bem, Deus tem mais para você. Você não experimentou de tudo ainda. Você não viveu tudo ainda. Você não sabe de todas as coisas. Existe um nível mais profundo. Deus, Ele é um Deus de jornada, de processo. Enquanto você corresponde ao processo atual que você está vivendo, Ele já está visualizando lá na frente: eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo que você ainda não conhece. Nós não vamos conseguir pedir tudo que Deus pode nos oferecer. Não caia nesse erro. Existe algo mais profundo que eu e você não conhecemos. Deus, Ele quer se relacionar com você de uma forma pessoal, que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência pessoal. Não, você não vai mais viver de experiência dos outros. Você não vai ficar mais com medo. Ainda que gere morte em mim, ainda que gere morte nos meus prazeres, eu vou até esse Deus, porque eu confio no caráter dele. E Deus, Ele não mente. Ele cumpre a sua promessa no detalhe da vírgula. Entenda isso. Nós não precisamos de terceiros. Nós não precisamos de alguém que represente nós diante de Deus. Você não precisa. Deus hoje Ele está te chamando pelo nome. O diabo, ele te chama pelo pecado. O diabo conhece o pecado, ele te chama pelo pecado, mas Deus te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Você tem um nome, você tem valor, você tem um propósito. Enquanto você estiver vivo ainda, é porque não acabou. E eu profetizo que você vai concluir o seu propósito aqui na terra. Mais do que ser um bom cidadão, mais do que ser alguém comportado, você vai ser alguém perigoso. Você vai ser alguém que vai ter contato com a presença dele e vai levar essa mesma presença a outras pessoas. Porque eu e você não fomos chamados para viver em segurança, para vivermos sentados nessa cadeira e simplesmente ouvir um bom sermão. Eu e você fomos chamados para atazanar o diabo, para trazer confusão para o inferno, para confundir os demônios, para trazer uma nova estrutura para a nossa casa, um novo ar, uma nova cultura, um novo ambiente, sabe? Eu e você fomos chamados para uma vida completamente fora das quatro paredes. Fomos chamados para correr riscos. Vamos ser menosprezados? Vamos receber rejeição? Amém. Mas que seja para a glória de Deus.